Graças a Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28, e veremos a palavra de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Mateus 8, versículo 28 em diante, nos diz assim: palavra do Senhor: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Palavra de Deus: pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que retirasse da terra deles. Misericórdia, né? Misericórdia. Pedir para Deus se retirar é uma afronta, um desaforo muito grande. Retire-se da minha terra. Quem é a terra? Não foi Deus que criou? Aí você vai dizer assim: sai daqui. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós meditaremos nesse texto, e durante esse capítulo 8 de Mateus, Mateus vai narrar para nós alguns milagres, alguns grandes milagres que Deus fez. Aliás, se é milagre, é grande, porque o que é normal a gente faz, o que é sobrenatural é milagre, é Deus que faz. Ele vai narrar para nós a cura de um leproso, ele vai narrar para nós a cura de um criado de um centurião, ele vai narrar para nós a cura da sogra de Pedro. Sogra de Pedro? Mas só tem sogra quem é casado. Então Pedro era casado, então não há por que não casar, temos que casar. Outra coisa, ele vai nos narrar muitas outras curas que o Senhor fez. Amém, irmãos? O que foi, Cleber, você fez aí? Está abolindo com o Sérgio, né? Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Jesus acalma uma tempestade. E tudo isso ele vai saindo de Cafarnaum. Já no final do dia, ele deseja ir à cidade dos Gadarenos, a cidade de Gadara. E é nesse chegar, já no final de uma tarde, que ele vai chegar, que Mateus traz esse relato. Mas Mateus não é o único que relata esse fato. Marcos também relata e Lucas também. Mas eu quero me ater ao texto, à narração de Mateus. Não é por nenhuma preferência, mas é o que eu estava lendo nesse texto e veio ao meu coração. E eu dei para essa meditação que nós vamos trabalhar nesta noite o seguinte tema: quando Jesus chega, os demônios, reconhecendo o seu poder, o temem. O homem, ignorando, o rejeita. Então, quando Jesus chega, os demônios, reconhecendo o seu poder, o temem. O homem, ignorando, o rejeita. E como título para esta mensagem, eu dei convite a retirar-se. Convite a retirar-se. Então eu quero trabalhar com os irmãos esse tema, e o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é o versículo logo 28, que diz: Deus vai ao pior pecador. Não importa o pecado, não importa se é rico, se é pobre, não importa se é homem, se é mulher, não importa
onde diz a palavra de Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nesse contexto que a gente vê aqui, logo no versículo 1, diz assim: tendo ele chegado, amados irmãos, quando Jesus chega, há diferença. Quando Jesus chega, há mudança. Quando Jesus chega, há libertação. Quando Jesus chega, há cura. Quando Jesus chega, há salvação. Quando Jesus chega, a coisa não fica do jeito que era. Porque ele chegou. Chegou a luz em um mundo de trevas. Chegou o libertador em um mundo em cadeias. Chegou o que cura, o Salvador no mundo em pecados. Quando Jesus chega, até os demônios vêm se encontrar com ele. É isso que essa cidade não fez e que os demônios fizeram. Versículo 28 diz assim: tendo ele chegado a outra margem. Qual outra margem? Ele está em Cafarnaum, a cidade onde ele morava. Os milagres que ele fez naquela região. E aí ele decidiu, a multidão era grande, ele decidiu passar para outra margem do lago da Galileia. Ele saiu do ocidente, da região do ocidente, e agora foi para o oriente, mais para o sul daquele lago, daquele mar, nós chamamos muito comumente chamado Mar da Galileia. Pode até ser um nome impróprio, mas é tão grande que pegou esse nome de mar. E ele vai chegar nessa cidade, nessa região de Gadara. E ao chegar lá, o texto nos diz: a terra dos Gadarenos, e vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Amados irmãos, você gostaria de chegar numa cidade e ter as boas-vindas dadas por demônios? Imagina você chegar num lugar e ser recebido por uma afronta, por um levante, ou por um exército, por uma batalha, ou por um batalhão de demônios. Mas isso não intimida Jesus, porque ele foi com um propósito. Sacrifício maior ele já havia feito. Ele já havia feito por amor. Ele deixou o seu trono de glória na eternidade e tomou a forma humana e veio habitar entre nós, entre mim e você. Ele veio trazer para nós a possibilidade, a salvação de Deus para todos aqueles que nele creem e que o recebessem. O Senhor Jesus, por maior que seja esse desafio de sair da sua cidade, que ele estava morando em Cafarnaum, e ir para a terra dos Gadarenos, e provavelmente, ou pelo que nos diz o texto, criadores de porcos, não poderia ser provavelmente uma comunidade judia. Porque até os porcos eram animais impuros para os hebreus. Mas se tem população, se tem criadores de porcos, em grandes manadas, segundo os historiadores nos diz que essa manada de porcos era algo em torno de 2.000 porcos, eram muito porcos. Então Jesus deixou o seu trono de glória, fez por amor a nós, e não foi um sacrifício maior do que deixando o seu trono de glória tomar a forma humana. O Deus onipotente agora tornou-se um ser limitado, um ser sujeito à fome, um ser sujeito a cansaço, um ser sujeito ao sol. Ele tomar esta forma humana limitada e ter que andar a pé pelo mundo da Galileia. Esse mesmo Jesus, ele fez tudo isso, mas ele fez por amor aí aos Gadarenos para libertar 2 homens. E nós veremos por quê. No correr dessa mensagem nós veremos isso. O amor de Deus que envolveu, que foi a força motriz para que ele deixasse o seu trono de glória, tomasse a forma humana, fosse aos Gadarenos, morresse na cruz do Calvário, por mim e por você, por todos nós. E eu quero dizer que este amor de Jesus, essa mensagem de Jesus, também chegou ao Brasil, onde nós estamos. E nós temos recebido esta mensagem com bom grado.
Nós temos nos alegrado muito no Senhor, graças a Deus por isso. Por isso, esta alegria, e vi muita alegria na fala do irmão Maico. Muita motivação, muito ânimo, muitos sonhos. E olha que ele está com muitas responsabilidades. Está como supervisor de missões para a América Central. São 20 países afora territórios. Assumiu o desafio, creu, aceitou o convite e recebeu o desafio para estar na área de evangelismo e discipulado. Mas com muita alegria, com muita disposição, com motivação e nos motivando a fazermos isso também. E nós estaremos junto com meu irmão, com seu irmão, em nome de Jesus. Nós faremos diferença nesse ano em nome de Jesus Cristo. Não fique de fora. Não fique só observando, participe. Você faz parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Porque, amados irmãos, assim como Jesus foi e chegou em Gadara, poderia ter ali uma comitiva. Jesus, o Nazareno, que mora em Cafarnaum, está atravessando o mar e ele vai vir nos visitar. E ele fez uma série de milagres lá na região de Cafarnaum. Ele está chegando aqui, é a hora de nós irmos recebê-lo. Quem sabe, tivesse uma comitiva de sacerdotes e mestres esperando Jesus. Mas não foram. Também não teve nenhuma comitiva da nobreza da cidade para receber Jesus. Não teve ninguém assim, muito pelo contrário. O texto nos diz que quem foi ter o encontro, ou o primeiro encontro, e quando a gente lê o texto, a gente não tem essa noção cronológica, mas entendemos, me parece que ele desembarcando no cais, os primeiros dois que chegaram foram exatamente os dois endemoniados. E esses endemoniados não é só uma pessoa que está no seu estado normal, ou melhor, que vive aí no pecado, um adúltero, um alcoólatra, ou um outro, não, endemoniados, olha como diz o texto. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Foram esses que vieram receber Jesus. Você desce do barco, você desce da canoa, na beira do lago, do rio, quando você olha, tem lá 2 demônios. Ou melhor, 2 homens endemoniados. Eu vou esclarecer logo um ponto aqui, porque eu precisei esclarecer isso ontem. Se você vê Lucas e Marcos vão dizer que eram uma pessoa só. Mas para você não ficar pensando que a Bíblia está errada, quem escreve Mateus ao escrever, ele é como Marco, como Mayra, como eu, pessoas das ciências exatas, da matemática. Então, para Mateus, era fundamental dizer quantas pessoas eram. Quantas eram? 2. Para Lucas, como médico, que não era matemático, não era tão relevante para ele o número de pessoas que estavam endemoniados, mas sim a proeminência, a evidência, o destaque. Tinha 2, 3, 4 ou 5. Ele disse, olha, tinha um que sobressaía a todos. Então Mateus foca no número 2, Lucas foca na evidência, na veemência daquele que era mais fervoroso. Então a Bíblia não está errada, fique tranquilo em nome de Jesus Cristo. No dia que a gente achar que a Bíblia está errada, é melhor a gente pesquisar direito. Pode ser que o erro esteja em nós, ou melhor, certamente o erro está em nós. Então Mateus diz exatamente isso. Tinham 2 homens e eles não eram comuns. Eles viviam aonde? No cemitério. O que será que esse povo comia no cemitério? Quem sabe comesse até defunto. Esses 2 homens endemoniados ao tal ponto que eles eram tão furiosos que ninguém se atrevia a passar pela porta do cemitério, ninguém se atrevia a passar nem na rua do cemitério, que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. Tamanho era a ferocidade desses demônios na vida daqueles homens.
Essa foi a comitiva que chegou para receber Jesus. Mas em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim, olha que bênção, se nós olharmos para nós, onde é que nós estávamos também. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor Jesus falando, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E esta unção nós recebemos também hoje, para pregarmos o Evangelho, para curarmos enfermos, para expulsarmos demônios, em nome de Jesus Cristo. Então não vamos ter medo, não vamos nos amedrontar, não vamos nos acovardar, não vamos nos diminuirmos diante de uma afronta, de uma recepção, por mais dramática que ela seja. Em nome de Jesus, nós vamos repreender os demônios. Em nome de Jesus, nós vamos nos confrontar muito com isso, quando nós saímos de dentro da igreja, do templo, e formos evangelizar. É aí que você vai se confrontar com pessoas possessas. E você, em nome de Jesus Cristo, vai estender as mãos e abençoar a libertação na vida dessas pessoas. Ou melhor, você vai ministrar a libertação na vida dessas pessoas. Deus veio estar entre nós para nos libertar os oprimidos, os cativos. Deus quer usar a mim e a você, e não importa, porque quando Jesus chega na nossa vida, onde você estava, Deus mudou a sua vida, mudou a minha, tem mudado a nossa, eu sei que mudou de muitos dos nossos internautas. Quando Deus chega, os demônios, reconhecendo o seu poder, o temem, mas o homem, porque nós não temos noção, irmãos, também, o ser humano não tem a dimensão do que é o reino espiritual. Se nós tivéssemos a noção, ou o entendimento, ou o conhecimento que os demônios têm, do que é o reino espiritual, eu creio que nós andaríamos de joelho orando. Por isso que às vezes a gente fica brincando como ser crente. Por isso a gente brinca às vezes de ler a palavra de Deus. É preciso lançar um desafio. E aqui ainda tem na igreja ali um calendário de leitura da Bíblia, para que você leia a Bíblia e não fique toda a sua existência sem ler a Bíblia toda uma vez. É preciso lançar campanhas, projetos, propósitos, para a igreja se dispor a orar, para a igreja se dispor a evangelizar, porque senão não vai. É porque nós não temos entendimento, discernimento da seriedade que é o reino espiritual. Mas os demônios sabem muito bem de onde eles vieram e o que está preparado para eles. Olha só nos versículos seguintes, os demônios conhecendo, temem a Jesus. Vejamos juntos os versículos 29 ao 32 do mesmo texto de Mateus 8. Mateus 8, versículo 29 diz assim, e eis que gritaram, os demônios gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Irmãos, aqui são revelações maravilhosas para nós, e que os demônios já sabem. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam. Quantas palavras já teve de Jesus até aqui? Nenhuma. Aqui são os demônios. Então os demônios lhe rogavam, lembra desse se lá, se tu é filho de Deus, que é missionário cristiano, pregou domingo passado, lança-te aqui, se tu és filho de Deus, transforma esse pão em pedra, essa pedra em pão. Ele vem de novo aqui. Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Nenhuma palavra de Jesus. Entra a primeira palavra de Jesus, pois ide. Só isso. Ide. Não tem que fazer. Não, irmãos. A Bíblia de Jesus só diz, ide. Quem tem que gritar é quem não tem autoridade.
Os demônios gritaram, Jesus só disse, pois ide. E o que eles fizeram? Não são loucos, são demônios, mas não são loucos. Obedeceram. Até os loucos não herdarão o caminho do céu. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Muitas informações, palavra de Deus para nós aqui. E o primeiro ponto que eu quero chamar aos irmãos, uma primeira observação desse texto, porque eu estou dizendo que os demônios conhecem e temem a Jesus, coisa que nós, nem mesmo nós os cristãos, evangélicos, protestantes, como você queira chamar, os crentes, têm se portado desse jeito. Uma primeira observação que a gente vê, os demônios gritaram, porque eles viram um que era maior do que eles. Eu falei que quem grita numa discussão, num embate, quem grita aqui não tem argumento. Quem grita aqui não tem autoridade. Quem tem, sabe que tem, permanece no mesmo timbre de voz. Eles gritaram. Quando eles perceberam a autoridade, gritaram porque tiveram medo. Gritaram porque reconheceram a autoridade de Deus. Gritaram porque eles não têm autoridade diante de Deus. Jesus só disse, pois ide. Jesus não fez entrevista com demônios. Ele disse, saiam. E Ele nos deu autoridade para isso também, expelirmos demônios. Não é para nós termos medo. Não é para ficarmos amedrontados, nos acovardamos, não. É para sair em nome de Jesus Cristo. E se você vive uma vida de santidade, se você vive uma vida na presença do Senhor, se você vive uma vida em comunhão do Senhor, isso vai acontecer, porque você é um embaixador, você é um procurador, você é um filho do Deus vivo, e Satanás e seus demônios não irá resistir. E eu disse, se você vive uma vida em santidade. Eu disse, se você vive uma vida em comunhão. Eu disse, se você vive a vontade de Deus. Porque se você não vive em santidade, se você não vive em comunhão com a palavra de Deus, Satanás não vai te obedecer. Porque você não tem a autoridade de Deus para usar o nome dele. Amém? Precisamos pensar nisso. Então a primeira observação que eu quero trazer para nós nesse texto é, eles gritaram porque não têm autoridade, gritaram porque reconheceram a autoridade e tiveram medo do Senhor. Versículo 29, ainda no mesmo versículo ele diz assim, que temos nós contigo. Nós não temos, demônio pergunta para Jesus, Senhor, mestre, Jesus, o que temos nós contigo? Nós não temos nenhum acordo contigo. Nós não temos comunhão contigo, nós não temos pacto, como nós também, eu e você, nossos internautas, não podemos ter nada com as trevas. Não podemos ter nada que nos ligue ao mundo das trevas. Nós não podemos ter um pecado de cativo. Nós não podemos ter uma roupa, uma fita, um laço, um cordão, alguma coisa que faça ligação com as trevas. Nós não temos acordo com o pecado. Pecado na nossa vida é um acidente, precisa ser um acidente. Do contrário, eu não estou vivendo a vontade de Deus. Que temos nós contigo? Perguntou os demônios. De fato, Jesus não tinha nada com eles. Não tem acordo, não tem negócio, não tem parceria com os demônios. Não existe isso, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Uma outra coisa que os demônios vão em seguida, ainda nesse mesmo texto, ele vai reconhecer Jesus como o Filho de Deus. É o Deus na pessoa do Filho ali. Quem foi que chegou? Ei, não foi um pescador, não. Ei, não foi um sacerdote, não. Foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. É o Filho de Deus, ou o Deus na pessoa do Filho.
É o homem que tem todo o poder, ou é o Deus que tem todo o poder. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente e tem poder para lançar no inferno demônios, Satanás e seus demônios. E os demônios sabem muito bem disso. Dizem: ei, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eles sabem que tem um tempo pré-determinado para eles. Eles sabem que tem um tempo e que não é um bom tempo bom. Eles sabem que tem um tempo de tormenta para eles. Eles sabem que no momento da história, Deus vai levá-los a juízo. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 1, 2 e 3, nos faz menção desse juízo, dessas cadeias. Eles sabem disso. Então o governo, a ação de demônios, ele sabe que já tem um tempo preparado por Deus. Por isso ele diz assim: tu vieste nos atormentar. Eu sei que tem um tempo preparado, disse eles, um tempo preparado para o nosso tormento, mas já é agora. Tu vieste antes do tempo. Ó, irmãos, eles conhecem, eles sabem a seriedade, eles sabem o que tem preparado para eles, assim como muito mais do que nós sabemos o que tem Deus preparado para aqueles que o amam. Nós estamos aqui e professamos que vamos morar no céu, amém? Nós estamos aqui e professamos que somos filhos do Deus Altíssimo, amém? Nós estamos aqui e professamos que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós não tememos o que tem em Apocalipse para acontecer. Nós não tememos o que o nosso professor de escatologia, irmão Luiz Antônio, tem e traz para nós, porque a nossa confiança está em Deus. Todos esses conhecimentos escatológicos que Deus tem dado ao irmão Luiz Antônio é para orientar a igreja, mas nós não vamos entrar em pânico, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Louvado seja Deus. Ele reconhece, sabe que tem dias difíceis para eles, sabe que tem um tempo no apocalíptico, os demônios não têm autoridade diante de Deus. Por isso no versículo 31, olha como é que eles dizem, começando no versículo 31, se você não fechou a sua Bíblia. Então os demônios lhe rogavam. Quem pede, irmão, é porque não pode mandar. Só pede quem não pode mandar. Então os demônios não faziam só me pede uma coisinha, né? Eles rogavam. Rogar é insistentemente, uma petição insistente. É quase que por favor, por misericórdia, por alguma coisa de desespero. E ele diz assim, então os demônios lhe rogavam, pediam insistentemente a quem? A Cristo. Aí se nos expeles, no versículo 31 ele diz isso, manda-nos, eles reconhecem mais uma vez que Jesus tem poder para mandar. Tem um ditado popular que a gente usa, que diz assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui eles dizem mais uma vez, versículo 31, então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, se nos expulsa, se nos exorciza, manda-nos para a manada de porcos. Daí nós pensamos que essa comunidade de Gadara não é ser de judeus, ou pelo menos não ter uma predominância judia. Se nós pensarmos no cativeiro assírio, que veio e miscigenou tanto aquele povo, se nós pensarmos no cisma samaritano com judeus, até tem a parábola do bom samaritano, havia essa questão de impiedade no meio desse povo, e tanto nós veremos isso também no versículo seguinte. Então os demônios dizem assim, olha, se tu não vai nos expelir, manda-nos para a manada de porcos. Aí a resposta de Jesus, a palavra de Jesus foi, pois, ide. Eu gostei disso. Manda quem pode. Eu te permito, porque se eu não te permitir, tu também não vai.
Eu te permito. Satanás só usa na minha vida, na sua vida, até onde Deus permitir. Diga amém. Você está na presença de Deus, Satanás não vai além daquilo que Deus permitir. Só vai se Deus permitir. Você é um vaso, você é um templo do Espírito Santo. Ele habita em você e ele não vai dividir o templo dele com demônios. Se você é um templo que está limpinho, ornamentado, é um templo, um altar de culto a Deus, demônio não vai entrar em nome de Jesus. Agora, se for um templo em ruínas, empoeirado, cheio de vícios, de impurezas, é tudo que ele quer, é uma brecha para entrar. Mas se você está na presença de Deus, não tenha medo do demônio. Porque maldição sem causa não vai se cumprir nem na tua vida, nem na minha vida, nem na vida dos nossos internautas, porque maior é aquele que está conosco. Eu vou dizer que eu tive uma experiência muito boa esse final de semana, ontem. Fui visitar um lugar que eu nunca tinha ido. Fui visitar o Vale do Amanhecer. Fui visitar o Vale do Amanhecer com um irmão que está andando conosco, filho da irmã Cleusa. Está numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual. E ele era do Vale do Amanhecer. E ele estava sentindo no coração de ontem entregar as vestimentas que ele tinha. A chave que ele tinha de um departamento lá no Vale do Amanhecer. E nós fomos sexta, não foi possível, voltamos ontem lá de novo. Eu fui em nome de Jesus, eu fui na autoridade do nome de Jesus. E nós não temos que temer, porque maior é o que está conosco do que aquele que está contra nós. Glória a Deus, louvado seja isso. E os demônios sabem muito bem disso. Então o Senhor Jesus só lhes ordenou, ide. E saindo eles passaram para os porcos. A conversa com os demônios, irmãos, nós também tem que ser curta. Ele gosta de Jesus. Sai dele. E pronto. Não é para relacionamento, não. Não é para gerar intimidade, não. Nem curiosidade. Repreende em nome de Jesus Cristo e segue em frente. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ainda nos versículos seguintes, quando a gente falou no início, não importa, ou que Deus vai ao pior pecador, como Deus foi até os gadarenos. E os demônios que reconhecem e temem a Deus, por isso que eles temem, porque reconhecem mais ainda do que nós conhecem, a gente vê nesse texto também algo maravilhoso. O valor de uma alma, o valor da salvação de uma pessoa. A gente percebe que Jesus sai de Cafarnaum, atravessa o mar da Galileia, ao desembarcar do outro lado, a comitiva que tem, provavelmente tivesse mais algumas pessoas, mas não é narrado nem por Mateus, Marcos, nem Lucas, mas a comitiva que tem ao receber lá, que é enfatizado, são esses demônios, essas pessoas endemoniadas. E nesse contexto aqui, a gente vê lá nesse texto, que Jesus chega, aqueles povos recebem, tem toda essa gritaria, reconhecendo Jesus, é aquela braveza toda que ninguém podia passar por ali, eles pedem que Deus se deixe Jesus, os expelisse, mandasse para os porcos, Jesus só diz, ide. E imediatamente aqueles homens foram libertos. Aqueles homens foram libertos, 2, como diz Mateus, e os espíritos entraram nos porcos. Quantos espíritos tinha, segundo o comentarista? Algo em 2.000 porcos. 2.000 espíritos, em 2 homens, 1.000 em cada um. O texto não diz isso. Mas aquela possessão de demônios saiu e entrou naquela manada de porcos. E assim como os demônios queriam fazer com aqueles homens, tirar-lhe as vidas, levar a uma vida de desgraça, eles viviam comendo em cemitério, provavelmente comendo até defuntos,
se é quando comia alguma coisa, violentos, que o povo tinha medo, a comunidade tinha medo. Jesus chega e expulsa esse povo, esses demônios, e aqueles homens são libertos. Versículo 32 vai nos dizer, 33 nos diz o seguinte: ao ver que os homens foram curados, olha o que diz o versículo 33, fugiram os porqueiros e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Os porqueiros, na mesma hora que viram aquela situação, fizeram o quê? Fugiram. E parece que tem crentes que fogem quando vê demônios também. E não é para fugir. É para enfrentar em nome de Jesus e expulsá-los. Aqueles porqueiros, diz o texto bíblico, então fugiram. Eles fugiram para a cidade com medo do acontecido. De fato, é um fato grave. 2.000 porcos, se esse for o número exato, se lançando precipício, se afogando no mar. E os homens que estavam ali, tão violentos, que todo mundo temia, agora estavam convertidos ou libertos. Eles veem aquele negócio e ficam com medo do acontecido e talvez preocupados com o prejuízo. 2.000 porcos. Talvez fossem empregados e teriam que contar para os seus patrões. Eram 2.000 porcos. Aqueles homens voltaram. E no versículo seguinte vai nos trazer outra informação muito importante para nós. Eles correram e foram preocupados com tudo isso. Mas para Jesus, o preço de uma alma é valorizado, é cotado a preço de sangue e não a preço de porcos. O preço da minha salvação não é cotado em diamante. O preço da minha salvação, nem a terra toda, como sendo uma única pedra de diamante, o mais puro que for, do tamanho da terra, ainda não é o preço da minha salvação. Porque o preço da minha salvação, ele é cotado a preço de sangue, e não é de bode, nem de porco, nem de pomba, nem de nada. É o preço do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que nos faz ser filho do Deus Altíssimo. Aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali, os porqueiros saíram e foram proclamar, avisar na cidade o que tinha que acontecer. E nós temos que sair como o Maico, como a Glenda, e sair proclamando o Evangelho, que liberta aqueles que estão cativos e oprimidos na região do Lago Norte. Irmãos, eu imagino que nós estamos dentro de missões que nós chamamos de povos não alcançados, os muito ricos e os muito pobres. E nós estamos nessa região do Lago Norte. Quantos casarões? Os pais já morreram, ou os filhos já casaram, estão os dois casais, só está o casal, as duas pessoas dentro de casa, num casarão, isolados, sem esperança, sem alento. Nós precisamos ir proclamar o Evangelho a essas pessoas. Não podemos ficar indiferentes a isso. Aqueles porqueiros saíram correndo, fugiram para a cidade para proclamar aquele povo, daquela cidade os acontecidos. E nós vamos sair proclamando também o Evangelho, aqui no Lago Norte, em nome de Jesus Cristo. No Vajão, aqui na Granja do Torto, na Asa Norte, Deus nos dará essas terras por possessão, em nome de Jesus. E isso se faz, irmãos, também com muita oração. E queremos convidar você para orar. Estou com um propósito de oração, vou compartilhar de novo com a igreja. É de orar 1 hora em cada uma dessas poltronas. Nós temos 144 poltronas aí, mais 3 aqui, uma não está por causa da pandemia. São 147. 1 hora em cada poltrona, orando, pedindo que Deus traga uma pessoa de 1 milhão de brasileiros não convertidos para congregar aqui conosco. Quando encher aqui, para encher essa outra igreja do lado, ou encher simultaneamente todas, encher a Deplano,
Não é simplesmente para ter igreja cheia, mas porque cada crente, cada pessoa que entrar e se converter aqui, é um a menos indo para o inferno e um a mais indo para o céu. Louvado seja Deus. É isso que nós queremos que Deus nos dê, a graça do Senhor para nós pregarmos o Evangelho. E por último, irmãos, eu quero falar com vocês sobre esse versículo 34. A humanidade convida Jesus a retirar-se. A humanidade tem convidado Deus, a retirar-se do seu país. As leis que são elaboradas cada dia mais tentando negar a existência de Deus, querendo proibir o uso da palavra de Deus, enxertando filosofias humanas, desde a formação de nossas crianças, ainda em creche, trazendo coisas abomináveis ao Senhor. Aquela cidade, aquele povo, versículo 34 nos diz assim: então a cidade toda, todos os moradores, saiu para encontrar-se com Jesus. Olha, irmãos, se dissessem, Jesus está ali, você vai fazer o quê? Eu pensei que essa cidade todinha iria sair para se encontrar com Jesus, para dizer, Senhor, nós te recebemos como Salvador, nós recebemos como Senhor, nós te recebemos como Senhor dos Exércitos, nós te recebemos como nosso provedor, aquele que vai curar, aquele que vai nos governar, aquele que vai resolver nossos problemas. Não foi isso que eles fizeram. A cidade toda, preocupada com os porcos, chegaram para Jesus e disseram assim, rogaram que se retirasse da terra deles. Prepotentes também, porque a terra é de Deus. Foi Deus que criou. Quando a gente vai para o Paraná, passo numa cidade, no estado de São Paulo, que tem assim escrito, Morro do Diabo. Eu sempre me pergunto, quem foi que deu para ele? Porque Deus não vendeu nada para ele, Deus não deu para ele, não emprestou para ele, não fez concessão público-privada ou divina satânica, não fez nada disso. Quem foi que deu para ele? Não, Satanás não tem nada, mas tudo é de Deus. Ele, como usurpador, como ladrão, quer dizer que é. Mas quando chega perto do nome de Deus, ele treme, ele sai e roga e grita e sapateia porque não tem autoridade em nome de Jesus Cristo. Mas nós sim, o povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo, temos essa oportunidade. O povo chamar Jesus, pedir para rogar a Jesus, retira-te de nós, retira-te de mim. Irmãos, eu vejo isso no nosso país, as nossas leis, os nossos governantes, a filosofia que tem sido implantada no Brasil, e infelizmente até dentro da igreja. É uma promoção do homem. O homem tem direito de ser feliz, mas não pergunta se o homem tem a obrigação de andar em retidão com Deus. Ninguém pergunta isso. O homem tem direito de ser feliz, mas não diz que o homem tem a obrigação de ser honesto, não diz que o homem tem a obrigação de ser santo na presença de Deus. O homem tem que ser feliz, nem que seja nos pecados mais devassos que tiver, o homem sendo feliz, está certo. Isso é a obra do inferno, de Satanás e seus demônios, para enganar o homem e levá-lo também para o inferno junto com ele. Deus não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem busque andar na presença do Senhor. Deus quer que nós, indiferentemente dos gadarenos, possamos sair a proclamar o Evangelho e chamar Jesus para Ele ser Senhor da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos internautas, da nossa igreja, das igrejas cristãs, co-irmã no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Por pior que seja o pecado do pecador, por mais agressivo e violento que ele seja, quando Jesus chega, a salvação. Por pior que seja o pecado, Deus vai alcançá-lo e vai trazê-lo, ele vai se arrepender, se converter ao Senhor e sentará conosco aqui como príncipe, como princesa do Deus vivo para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e caminhemos corajosamente e vencendo, e expelindo demônios, curando enfermos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e sejamos empolgados, envolvidos pelo Espírito Santo do Senhor a fazer a obra de Deus.